Olá, meus queridos alunos, nós vamos ter agora uma aula de ligação gênica e vamos começar diferenciando a ligação gênica da segunda lei de Mendel, porque isso às vezes gera uma confusão. Vamos pegar um caso de segunda lei. O indivíduo é azão, azinho, bezão, bezinho. Lembre-se de que a segunda lei de Mendel é conhecida como lei da segregação independente. A segregação é independente porque os genes A estarão em um par de cromossomos diferente dos genes B. Então, em um caso de segunda lei, os genes estarão em cromossomos não homólogos, por isso um é independente do outro. Se for um caso de ligação gênica, vamos pegar o mesmo exemplo. O indivíduo é azão, azinho, bezão, bezinho. Só que se for um caso de ligação gênica, tanto os genes A como os genes B estarão em um mesmo par de cromossomos homólogos. Então, esses genes A e B, no caso de ligação gênica, não estão independentes um do outro. Eles estão ligados ao mesmo par de cromossomos. Tudo bem, nós já vimos então a diferença básica da segunda lei para a ligação gênica. Mas qual a consequência disso, dos genes estarem em cromossomos diferentes ou não? Bom, isso muda o processo de formação de gametas. Então vamos primeiro ver como é a formação de gametas em um caso de segunda lei. Suponha que o indivíduo é azão, azinho, bezão, bezinho. Se é segunda lei, haverá um par de cromossomos carregando genes A e outro par de cromossomos carregando genes B. A anáfase 1 da meiose, então, puxará os cromossomos com azão-bezão para a esquerda e formará o gameta azão-bezão. Puxará os cromossomos com azinho-bezinho para a direita e formará o gameta azinho-bezinho. Mas não há uma regra que diga que na meiose os cromossomos têm que se organizar desse jeito, com o azão em cima do bezão e o azinho em cima do bezinho. Nada impede que os cromossomos estejam organizados dessa forma. Embaixo do cromossomo com azão está o com bezinho, embaixo do cromossomo com azinho está o cromossomo com bezão. Nesse caso, a anáfase 1 puxará para a esquerda azão e bezinho, formando o gameta azão-bezinho. Puxará para a direita os cromossomos com azinho-bezão, formando o gameta azinho-bezão. Perceba que a chance de acontecer uma coisa ou outra é de 50%. Nenhum dos casos é privilegiado. Se a chance de acontecer uma coisa ou outra é 50%, então cada um desses gametas tem 1/4 de chance de serem formados. Vamos agora ver como é a formação dos gametas em um caso de ligação gênica. Na ligação gênica, os dois genes estarão situados em um mesmo par de cromossomos homólogos. Só que agora você vai precisar lembrar um pouco de meiose. Lembre-se de que na meiose existe o fenômeno chamado de permutação. Na permutação, ocorre uma troca de pedaços entre cromossomos homólogos. Acontece que a permutação pode acontecer e pode não acontecer. Então, nós temos que ver aqui as duas situações. Como será a formação dos gametas se não houver a permutação e como será se houver a permutação. Vamos ao primeiro caso. Suponha que não haja permutação, não aconteceu a permutação. Se não aconteceu a permutação, os cromossomos não mudam. Vai continuar no meu exemplo, um cromossomo carregando os genes azão-bezão e o outro cromossomo carregando os genes azinho-bezinho. Nesse caso, a anáfase 1 da meiose vai puxar o cromossomo com azão-bezão para a esquerda e vai formar o gameta azão-bezão e vai puxar o cromossomo azinho-bezinho para a direita e vai formar o gameta azinho-bezinho. Nesse caso, não houve permutação. Agora, suponha que haja permutação. Se houve a permutação, houve uma troca de pedaços entre os cromossomos. Então, agora nós teremos um cromossomo carregando azão e bezinho e o outro carregando azinho e bezão. Veja que houve uma troca entre esses cromossomos. Então, o bezão, que estava no cromossomo com azão, passou para o azinho. O bezinho, que estava no cromossomo com azinho, passou agora para o cromossomo com azão. Então, na anáfase 1 da meiose, o cromossomo com azão-bezinho será puxado para a esquerda e vai formar o gameta azão-bezinho. O cromossomo com azinho-bezão será puxado para a direita e formará o gameta azinho-bezão. Agora, note para a nomenclatura. Os gametas que não vieram de uma permutação são chamados de gametas parentais. São aqueles que não vieram da permutação. Os gametas que passaram pela permutação são chamados de gametas recombinantes, porque criou-se uma nova combinação de genes. O azão agora está combinado com o bezinho e o azinho está combinado com o bezão.
Se você ficou atento, você percebeu algo curioso. A maneira de formar os gametas na segunda lei é diferente da maneira de formar os gametas na ligação gênica. Mas note que ambos os processos formam exatamente os mesmos gametas. Tanto na segunda lei como na ligação gênica, foram formados gametas azão-bezão, azão-bezinho, azinho-bezão e azinho-bezinho. Se os dois processos formam os mesmos gametas, qual é a diferença? A diferença está nas proporções. Na segunda lei, eu lhe disse que a chance de formar qualquer um dos 4 gametas é de 1 em 4. Na segunda lei, todos os 4 gametas têm a mesma chance de serem formados. Na ligação gênica, não. Porque aprenda algo importante. A taxa de permutação, ou seja, a frequência com que a permutação ocorre, é de no máximo 50%. Se a frequência de permutação é de no máximo 50%, significa que a quantidade de gametas parentais é sempre maior ou, no mínimo, igual à de recombinantes. Na maioria dos problemas de genética que você vai encontrar, a quantidade de gametas parentais formados será sempre maior do que a de gametas recombinantes. No mínimo, ela será igual. Nunca a quantidade de gametas recombinantes será maior do que a de gametas parentais. Pessoal, se alguns gametas têm maior chance de serem formados do que outros, na hora que você fizer o cruzamento, isso não vai dar a proporção mendeliana. Então, se for um caso de ligação gênica, você não vai encontrar aquela proporção típica da segunda lei, que é 9:3 para 3 para 1. Porque 9:3 para 3 para 1 aparece quando os gametas são formados em iguais proporções. E não é assim que ocorre na ligação gênica. Então aprenda, a frequência com que a permutação ocorre é de no máximo 50%. Então, ou os gametas parentais serão a maioria, ou estarão, no mínimo, na mesma quantidade que os recombinantes. Na nossa próxima aula, nós veremos o que é que faz a taxa de permutação ser maior ou menor e faremos alguns exercícios. Até ela!